tenha misericórdia de ti e que te dê a paz no seu coração, que essa paz permaneça, que você sempre lute para nunca perder essa paz. Entre ter razão e ser feliz, uma vez eu vi essa frase, entre ter razão e ser feliz, seja feliz, não lute pelas suas razões não, seja feliz, seja ético, seja amoroso, seja perdoador. Eu vejo tantos relacionamentos se desfazendo porque a pessoa quer defender o ponto de vista dela, e a paz é promessa do reino de Deus. Reino de Deus não é comida nem bebida, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aí a não ser que seja princípio do Evangelho, base do Evangelho, se você tiver que discutir isso, aí é outra coisa. Mas assuntos secundários, não brigue. Assuntos primários, tudo bem. Eu sempre digo aqui que naquilo que é essencial, que haja unidade. Naquilo que é secundário, liberdade. Mas em tudo, o amor e a paz. Que assim seja o seu coração. Muito bem, hoje não tem nada a geral, vamos falar aqui sobre a parábola da ovelha perdida. Falamos aqui da parábola do filho pródigo, hoje vamos falar da ovelha perdida, vamos fazer uma série de parábolas aqui, vai ser uma bênção, espero que você seja muito edificado. Para participar comigo aqui, eu convido ele, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Brás Cláudio. Bem-vindo a Antenados a Geral. Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer estar aqui com a família Boas Novas, amigos aqui, né, já de tempo, e nós agradecemos aí o carinho de todos, né? E peço a você que convide aí um amigo, ligue aí para alguém para que possa assistir esse programa, que certamente fala de um tema relevante. Para participar também comigo, eu convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, é capelão, Adriano Rocha. Bem-vindo a Antenados a Geral. Graças e paz, Pablo, amigos debatedores, você de casa. Por certo, Deus tem reservado para nós um momento aqui de edificação. Então fica atento aí, como disse o Bispo Braz, chama alguém para aprender conosco também. Para participar comigo também, convido ele, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, Daniel França. Bem-vindo a Antenados a Geral. Bom, Braz, uma alegria estar aqui. Pablo, eu ia falar do Braz aqui, que o Braz a gente já conhece, né, de outro dia, e o Adriano está conhecendo hoje, né? Com certeza vai ser um tempo bem abençoado aqui, a gente vai trazer um debate bem edificante. Muito bem, vamos lá então aqui para a leitura da abordagem de hoje, falar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida traz consigo sempre uma mensagem de resgate e de que todos merecem ser resgatados e merecem estar de volta. Muito se discute sobre isso, principalmente em nossas congregações, onde muitas vezes criamos a cultura de exclusão e separação entre doméstico da fé. E no Antenados de hoje vamos falar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida. Pastores, qual foi o contexto que esta parábola foi contada? Como é que a gente pode aqui apresentar um pano de fundo da parábola da ovelha perdida? Eu lembro que foram 3 parábolas que surgiram, essa e mais 2, foram 3, para explicar um pouquinho do que Jesus estava fazendo ali. Parece que Jesus estava dando oportunidade para publicano, pecador, que para o fariseu, para o judeu, ali também era judeu, mas era para os fariseus, né? Era como se fosse gente impura, gente que não podia ter contato, gente perdida, condenada ao inferno. Jesus dando oportunidade, ele então, para explicar a murmuração dos fariseus, ele cria 3 parábolas, da ovelha perdida, filho perdido e dracma perdida. Vamos debruçar hoje sobre a da ovelha perdida. Quem pode começar aqui? Esse é um pouquinho do contexto, mas dá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso? Assim o contexto é esse. Jesus está assentado com os publicanos, os pecadores, como o texto mesmo vai dizer, e os fariseus e os escribas ficam ali meio que indignados com aquela situação. Pelo fato de Jesus ser apresentado diante deles como o Messias, como o mestre, eles se indignaram pelo contato que agora ele tem. Não é só um contato superficial. Jesus está interessado em levar aquelas pessoas até o reino de Deus. E para isso Jesus era muito cuidadoso e tinha um prazer de se aproximar. Entendendo essa indignação, Jesus não vai perder tempo. Jesus vai pegar essas 3 parábolas aí. A da ovelha perdida, ela se repete em Mateus capítulo 18, a partir do verso 10. E se eu não estiver equivocado, até um apócrifo, que é o Evangelho de Tomé, que fala também sobre essa parábola. Jesus vai aplicar
As 3 parábolas, começa com a da ovelha perdida, passa pela da dracma e termina com a do filho pródigo, para deixar claro qual era o objetivo, qual era o seu papel, o que Cristo veio fazer, que era resgatar o perdido pecador. Então ele vai ilustrar essas 3 parábolas, mas o objetivo é esse, é mostrar para eles que o que ele veio fazer é levar o pecador perdido e arrependido de volta ao Senhor nosso Deus. Fica à vontade. Havia um conceito de exclusão, né, onde samaritanos não eram bem vistos, né, os judeus ali, os fariseus, gostavam de separar. Na verdade, nós somos o povo escolhido, nós somos os filhos de Deus, nós somos os descendentes de Abraão, e Jesus já vem, né, trazendo essa verdadeira inclusão, né, não de incluir, né, o pecador sem uma regeneração, mas como ele pregou ali para a mulher samaritana, falando que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não eram simplesmente os que adoravam em Jerusalém, né, ou no monte, mas aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Na verdade, Jesus ele vem trazendo realmente, né, essa união geral de entender que o samaritano lá atrás, embora teve problema, ele fazia parte, ele veio para que todos, né, todos tivessem vida, né? Então essas parábolas mostram assim, Jesus realmente preocupado com o indivíduo. É uma preocupação até antiga, Deus nunca teve essa ideia de exclusão. Você vai ver a viúva de Sarepta, né, não fazia parte do povo judeu. Você vai ver Raabe, que foi uma prostituta, não fazia parte. Na verdade, Deus nunca, é igual o divórcio, ele nunca, fez apologia a isso. Só que o povo subentendia isso e começava a usar como se fosse padrão, né? Por isso que Jesus algumas vezes tinha que falar, não foi assim desde o princípio, né? E eles tinham isso como dogma e levavam a sério, mas ele veio realmente mostrar, como ele disse uma vez, eu não vim destruir as almas, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele sempre deixou muito claro essa restauração do ser humano, né? A mulher grega, enfim, Sirofenícia, a ideia de Jesus era incluir e salvar a todos. É bem interessante, pastor Paulo, que se eu estou conversando com você, eu posso observar o teu comportamento, teu gestual, mas eu não consigo entender a tua mente ou o teu coração. Eu não tenho acesso a isso. Mas Jesus tem. E ele foi diretamente ali onde aqueles fariseus, aqueles judeus ali, estavam preocupados. Sempre a intenção deles era levar vantagem e fazer a exclusão da escória, que eles entendiam que eram as prostitutas, que eram os publicanos, enfim. E aí a gente pode incluir vários outros que eles deixavam de fora. Os leprosos, os cegos, os coxos, né? Eram pessoas que não eram valorizadas. Inclusive, em algumas literaturas rabínicas, existia a possibilidade de que essas pessoas não seriam incluídas no reino de Deus. E Jesus chega e fala o seguinte, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, né? E na Palestina, naquela época, 100 ovelhas era um número bem substancial. Eram pessoas que tinham uma atividade, até poderiam se considerar homens prósperos. Ele vai dizer, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, uma se perdendo, não deixa as 99 guardada e vai até essa ovelha e quando encontrar atrás nos ombros, como se fosse um troféu, mostrando para os amigos e faz uma festa, porque aquilo para o judeu tinha um valor muito grande. Uma ovelha não era uma coisa tão barata, né? Então Jesus vai dizer o seguinte, o que ele está querendo dizer é o seguinte, para Deus, todas as pessoas têm o mesmo valor, independente das prostitutas, dos publicanos e da escória. Então assim, você acha, o que Jesus está dizendo você acha que Deus vai deixar alguém de fora? Ele tem o mesmo amor por todos nós. Então é realmente uma parábola que Jesus vai confrontar esses fariseus, né? E ao mesmo tempo mostrar o amor de Deus para com todas as pessoas. Isso é muito interessante, que tem muita gente que acha que ela não é alvo do amor de Cristo. Tem muitas pessoas que no mundo acham que porque elas cometeram algumas coisas na vida delas, elas não têm direito ao amor. Nenhuma prostituta é prostituta porque quer. Nenhum traficante, a maioria, ele tem um histórico que levou ele a fazer aquilo. Você perguntar ao cara, você gostaria de ser alguém que trabalhasse, que fosse honrado pela sociedade, com certeza, ninguém vive no submundo porque quer viver no submundo, ele foi levado a isso. E Jesus conhece o nosso coração, sabe daquele que nos leva para o lado negro da força, vamos dizer assim, ele vai lá nos resgatar. E a Bíblia fala, ele vai dizer isso no final da parábola. E quando isso voltar, haverá festa no céu.
E o maravilhoso nessa parábola é que revela o amor absurdo do pai, que quebra toda aquela visão religiosa de um Deus tirano. Porque o Deus da religião é se o cara pecar, falhar, vai tomar uma punição, vai ser punido, vai ser castigado. E aí as pessoas vivem com medo de Deus. Às vezes, até num ambiente ultra-pentecostal, eu vejo pessoas que têm tipo uma inspiração santa, uma revelação. E aí elas dizem, se não entregarem para o outro, elas vão passar mal. Deus vai me cobrar. Deus vai me cobrar. Esse é o Deus da religião. O Pai de Jesus Cristo é diferente, né? Ele tem um relacionamento singular com cada indivíduo. A preocupação do Pai de largar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. O amor absurdo que vai de encontro ao perdido para ter um relacionamento íntimo, pessoal. É uma grife personalizada, é um relacionamento íntimo e pessoal mesmo com cada vida. Isso me constrange, porque eu sei que o meu Deus não é um Deus que ele só olha para mim quando eu estou na multidão. Ele me acompanha nos meus passos, ele se preocupa quando comigo. você está fraco, né? Elias, um grande profeta, mas depois daquela palavra de Jezabel, ele ficou desanimado, até deprimido, pediu para morrer, né? E aí, uma pessoa que orou e desceu fogo dos céus, né? Orou para não chover, depois orou para chover, Deus podia falar assim, eu te dei tanto, que você tem que me dar um retorno de fé maior. Mas Elias estava deprimido ali, pedindo para morrer. Aí ele dorme, aí Deus manda um anjo com pão, com água, né, um pão cozido sob pedras. Aí ele come, aí depois volta a dormir, come de novo. E eu acho muito interessante, quer dizer, Deus ele não está ali dizendo, eu te dei muito, olha o resultado, qual a tua performance espiritual. Às vezes nós somos cobrados, né, como líderes, mas o próprio Deus, ele entende a fraqueza até de um profeta. E depois lá na caverna, né, quer dizer, não tem ninguém por perto, e Deus fala assim, o que fazes aqui, Elias? Deus está do seu lado. Você que está fraco, em casa, está desanimado, de repente você tem um título e a sociedade tem cobrado tanto, a igreja tem cobrado tanto. Saiba que Deus é aquele que, Paulo preso, ninguém foi visitá-lo com medo, mas Jesus apareceu lá e eu imagino Jesus falando também, Paulo, eu estou aqui. A inspiração estava com ele. Olha quantas cartas importantíssimas Paulo escreveu, algumas delas dentro da prisão. Nós temos aquele compêndio, acho que são 4 cartas, né? Conhecido como as epístolas da prisão. Então a inspiração estava lá, o próprio Deus estava lá. Isso é muito interessante o que o bispo Braz acabou de dizer, porque pode ter alguém em casa que, apesar do contexto da parábola falar de publicano, pecadores, pode ter alguém dentro de casa que é crente, é um obreiro da casa do Senhor e se sente nesse estágio. E o fato de Jesus usar um número, como falou o pastor Daniel, 99 que ficam, que estão guardadas e uma que se perde, é representar a importância, porque o nosso Deus não vê número. Nosso Deus vê as pessoas. E isso me preocupa porque nós estamos diante de um tempo onde as pessoas começam a observar número. Se o número que ficou é muito maior do que o que se foi, problema do que se foi. Eu ainda tenho um grande número aqui. Então Jesus prova até para nós que somos obreiros, fica a dica para nós, para você que está em casa assistindo, a importância que Deus dá às pessoas e não ao número por um todo. Quero aproveitar a fala do pastor Pablo falando sobre o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela graça é nosso Pai também, né? É tão maravilhoso, eu gosto tanto de ouvir as pessoas orando e falando Pai, e não soberano Deus, Criador. É bonito, mas quando a gente fala Pai, a gente traz Deus para mais perto da gente, que é o lugar que Ele quer ficar, né? É onde Ele vai atrás daquela ovelha. E aproveitando também a fala do pastor Braz, Braz é o nome do meu primo, não tem como eu esquecer, não. Mas Deus, eu sou terapeuta comportamental e eu vejo Deus de uma forma assim, muito bonita, como motivador. Deus não está criticando as nossas falhas, Ele está sempre contribuindo para que a gente cometa mais acertos, sempre nos motivando e reforçando as coisas positivas que fazemos ou que Ele pode fazer através de nós, né? Então, assim, Deus realmente é maravilhoso. E o lindo também, assim, o Braz falou do Elias, do profeta que sente dores. Você vê que, pegando a parábola do filho perdido, da ovelha perdida,
é um Deus que se preocupa com a dor do outro, é um Deus que tem compaixão e misericórdia. Né? A misericórdia é isso, no latim, né? Misericórdia de coração. É um coração voltado para a dor do outro. Isso que é lindo, para a dor, para a miséria do outro. A compaixão é você olhar pelo olhar do outro, é sentir a dor ao lado do outro, que é característica do pastor, do cristão, daquele que recebeu e aceitou e se arrependeu dos seus pecados, caminha com Jesus, é ter compaixão, é ter misericórdia, é trazer visibilidade aos invisíveis, dar voz ao que não tem voz, é você olhar para o necessitado, para o carente, para o doente. Isso é evangelho, né? O evangelho é você levantar o caído, é você estender a mão para o necessitado. Então, assim, isso é uma parábola que explica a essência do evangelho de Jesus, que é exatamente o amor ao próximo. É se preocupar com o doente, porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as vis, né? Fraca para confundir as fortes, as que não são para reduzir aquelas que são, as vis, as desprezíveis, né? E aí no final ele termina, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Ou seja, o evangelho não é o evangelho dos fortões, dos que não choram, dos que são ricos e poderosos e autoritários. Pelo contrário, o evangelho é para aquele que é humilde de espírito, que é dependente, aquele que se sente fraco. E Paulo diz que quando fraco é que eu estou forte. Então você vê que a característica do evangelho é exatamente alcançar o necessitado. Então a gente tem que se inclinar para esse. O próprio Cristo vai dizer que o médico vem para quem está doente. Não para o são, Tá são precisa de médico. Então, tem gente que acha que é tão forte que não precisa, né? Que é a questão dos religiosos ali. Ele vem justamente para os desvalidos, né? E às vezes eu tenho um sermão que eu preguei lá na igreja falando sobre Lázaro. Aí eu peguei uma cola do Robert McShane. Ele usou um termo ali no tópico da mensagem que ele fala: feliz enfermidade que conduz a alma até Cristo. Isso é lindo demais, porque ele vem para os doentes. As pessoas que estão sãs, estão bem, não precisam de nada, aparentemente, essas têm o coração mais difícil de se inclinar para o evangelho. Então, às vezes Deus permite o cara se quebrar todo, o cara sentir dores, para ele ficar mole de coração e o evangelho penetrar. Não é uma regra, mas são estratégias de Deus na vida de algumas pessoas. Então é importante quem está ouvindo aí, quem sabe aí você está vivendo uma estratégia de Deus para a sua vida, que às vezes o cara pede, né? Deus, me enche do teu espírito, me dê sabedoria, me dê força, me encha de fé. Aí Deus vai e envia uma provação para ele. E ele: pastor, por que eu estou sendo provado? Você responde a tua oração, tu não quer crescer? A prova é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. No período de seminário, uma vez foi uma pessoa dar um testemunho lá, de que ele capotou com o carro tantas vezes ao longo do ministério dele, que ele quebrou quase todos os ossos do corpo, que ele tinha várias próteses e que ele tinha uma parte dele de borracha e um monte de coisa. Aí uma pessoa do meu lado falou assim: rapaz, como Deus ama esse homem. Eu falei: Deus ama a mim, que nunca quebrei nada. Eu não quero que Deus me mostre, não. Eu quero amar a Deus na essência, não quero ser provado dessa forma, não. É muito difícil. Maravilha. Então aqui, esse primeiro